Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Amém. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom adorar a Deus. Você gosta de adorar a Deus? Amém. Veio a minha caneca cor-de-rosa. Obrigada. Como é bom estarmos juntos. Deus, Ele tem se feito presente neste lugar, irmãos. E no meio dos louvores o Senhor habita. Amém? Que coisa tremenda. Eu estou feliz de poder estar hoje aqui, compartilhando com vocês essa palavra de manhã. Já estivemos aqui, como o Vanderlei disse. E eu louvo ao Senhor, porque Ele é bom. Ele tem sido bom nas nossas vidas. Você pode declarar isso? Deus é bom. Hoje já é 4 de janeiro, gente. O tempo tem passado, né? Tem passado rápido. E eu gosto muito de agenda. Quem gosta de agenda? Eu gosto de anotar. Gosto de agenda. Eu até trouxe aqui para vocês verem essa minha agenda aqui. Eu sempre tive agenda. Desde adolescente, quando virava o ano, sempre no Natal eu ganhava uma agenda de algum parente, ou então eu pedia para minha mãe comprar uma agenda. Mas sempre amei a agenda, eu tenho muitas em casa. E eu trouxe essa aqui, que é uma agenda de 1991, porque além de gostar de agenda, algumas eu guardo também. Essa agenda aqui, quando eu usei essa agenda, eu tinha 16 anos. Estou com 51, faz um tempinho. Mas quando eu peguei hoje para ler, ao longo dessa semana que eu estava preparando a mensagem também, eu vi quanta riqueza eu tenho aqui anotada. Por exemplo, hoje é 4 de janeiro. Em 1991, no dia 5 de janeiro, eu viajei com meu pai. E está aqui, viajamos só eu e meu pai. Meu pai tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro, e ele ia visitar a irmã dele, e eu falei: pai, eu queria ir com você. Aí está aqui, ó, Viação Sampaio. 5 de janeiro de 1991. E aí eu fui com meu pai. Que viagem gostosa. Só eu e ele lá no Rio de Janeiro. Me senti, né? Também nesse ano eu fui a Campos do Jordão. Eu estava vendo aqui. E nós fizemos uma viagem muito gostosa para Campos do Jordão em família. E nós fomos de ônibus e voltamos de trenzinho. Alguém já fez aquela viagem de Campos do Jordão para Pindamonhangaba? Uma delícia, né? Voltamos. Então, essa aqui foi a minha agenda de 1991. Está aqui o meu boletim. Nessa época, eu estudava na Escola Técnica Federal de São Paulo. Fazia o meu curso de telecomunicações, né? Eu sou formada, sou técnica em telecomunicações. Olha para vocês verem, naquela época, muitos nem vão saber. O meu boletim já era por computador, só que era uma impressora matricial. Lá na Federal, por ser uma escola, né, de ponta e federal, foi uma das primeiras escolas a receberem computadores, né? Enquanto não tinha em outros lugares, lá nós tínhamos. Foi os primeiros cursos que chamavam na época processamento de dados. Hoje é TI, né? Mas naquela época era processamento de dados. Então eu gostava, está aqui marcado dias que eu teria prova. Tem até um boletim meu que eu numa prova aqui, numa média, eu tirei nota baixa. Eu escrevi assim, ó, eletrônica aplicada. E eu fui mal naquela prova, naquela avaliação. Eu tinha que montar, em 10 minutos, tinha que montar um circuito lá e não deu. A minha luzinha não acendeu. E aí eu coloquei aqui, eu recebi o boletim e eu escrevi assim, coisa feia. Na minha nota aqui, coisa feia, por causa da nota que eu tirei. Então, querido, sempre gostei muito de agenda. Sempre tive, todos os anos tenho minha agenda, gosto de anotar. Depois que eu trabalhei com a Meire, mais ainda, né? Que a Meire me ensinou a anotar tudo. Né? Então, é gostoso, é bom, a gente se organiza, né? Nos faz a nossa vida estar mais organizada, né? Você tem registros. Só que quando começou 2025, ano passado, 2025, na virada de 2024 para 2025, eu não ganhei nenhuma agenda. Ninguém me deu uma agenda. Ninguém me deu uma agenda e eu também não comprei uma agenda
E, queridos, eu passei o ano inteiro sem uma agenda. Comecei o ano desempregada, porque eu tinha passado no concurso de Lorena, da Prefeitura de Lorena para professor, mas eu ainda estava no cadastro reserva. Passei no processo seletivo de Guará, mas ainda iam chamar. Então, iniciei o ano assim, e não anotei nada, não preenchi nada. Me chamaram, graças a Deus, trabalhei esse ano, né? Daí me chamaram em Lorena, me chamaram em Guará, trabalhei. Mas a minha vida, o meu 2025, ele correu de uma forma muito tumultuada. Eu não planejei, eu não anotei nada. As coisas foram acontecendo. E sabe quando você vai vivendo, as coisas vão acontecendo. E eu trabalhando, irmãos, 64 horas por semana, porque eu tinha que cumprir 30 horas em Lorena. São 20 horas em sala de aula, mais 10 horas que você tem que cumprir. E 24 horas aqui em Guaratinguetá, mais 10 horas, 34 horas. No total, 64 horas de serviço por semana, né? Mas está em casa, o professor está em casa, mas a gente trabalha bastante, né? Planejamento é grande. E a minha vida correu assim, eu não tinha hora. Segunda-feira eu entrava às 7 horas da manhã na escola, numa escola saía às 11h30, corria em casa, fazia um almoço, já ia para outra escola, 1 hora entrava na outra escola, saía às 18 horas, e daqui a pouco tinha HTPC, e foi uma loucura. E quando eu vi, irmãos, a minha vida estava assim, muito embolada, muito tumultuada, e eu não tinha nada na agenda. Eu sempre gostei de anotar minhas entradas e minhas saídas. Fui na padaria, eu colocava lá, sabe assim? Recebi tanto, fui na padaria, gastei. Eu tenho isso, eu gosto de fazer planilha. Eu não fiz planilha, foi um ano assim muito difícil. O Sérgio internou muitas vezes. Muitas vezes. Ele teve sérios problemas por conta dos catéteres que ele usa para fazer hemodiálise. Houveram meses que ele internou toda semana, porque toda semana tinha que trocar o catéter que dava problema, o permicate, porque ele não consegue ter fístula. A fístula não funciona no braço dele, que muitas pessoas que fazem hemodiálise têm, mas as veias dele não aceitam. Então, ele usa um catéter externo, e deu problema, e deu bactéria, e foi um ano corrido, cansativo, exaustivo. Irmãos, assim, algo que eu não desejo para ninguém. E eu estou aqui de pé, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém? Porque foi muito tumultuado. O ano passado, para vocês terem uma ideia, como eu não era uma professora efetiva ainda, eu era seletista ou cadastro reserva, eu não tive uma sala certa, eu estava na sala de uma outra professora. Então, me mudaram, eu tive 5 salas. Foi um ano de muito aprendizado. Eu dei aula para 3º ano, eu dei aula para 4º ano, eu dei aula para berçário 2, berçário multisseriado. Você sabe o que é você ter um bebê de 10 meses e uma criança de 2 anos numa sala só e você desenvolver a arte pedagógica? E o Senhor me deu graça. Fazer plano de aula foi algo assim tão difícil que até chamada na diretoria da escola da minha filha eu fui. Nunca tinha acontecido isso. E aí eu fui chamada lá, cheguei lá. Simone, o que aconteceu? Giovana não está fazendo tarefa. E não estava mesmo, porque a mãe dela estava numa bagunça de vida, né? A Giovana estava perdida também. E eu falei, não, eu vou me organizar, mas foi um ano difícil, irmãos. E aí eu comecei, na virada agora de 2024 para 2025, eu ganhei um presente. Eu ganhei um presente que representou muito, e por isso eu estou hoje aqui ministrando esse tema para vocês, que é 2026, né, Agenda 2026, vivendo segundo a vontade de Deus, porque eu ganhei uma agenda. Diga glória a Deus. Deus sabe porque o meu pastor me deu uma agenda de presente. E ainda quando ele chegou assim, ele chegou com uma agenda, uma caneca linda. Caneca tem um lugarzinho assim que coloca, vem com uma colherinha linda assim. E aí ele, Simone, a caneca eu comprei para o Sérgio, a agenda é para você, tá bom? Eu falei, tá bom. Ele não sabia, mas Deus sabia o quanto eu precisava organizar a minha vida. O quanto eu precisava colocar no papel, o quanto eu precisava planejar, o quanto eu precisava sonhar. E aí, eu estava
quarta-feira que foi dia 31, quarta-feira eu vim ajudar a Eloíde aqui a fazer o jantar da virada do ano, e eu conversando com a Eloíde e tudo, e ela falou assim: Simone, como que você vai fazer esse ano? Você já pegou sala? Eu falei: não, agora eu sou efetiva, porque graças a Deus, em setembro me efetivaram. Diga glória a Deus. Então agora eu sou a professora efetiva de Lorena. E ela falou assim: então você vai fazer como? Você vai dar aula ainda 2 períodos? Eu falei: Eloíde, eu preciso. E eu falei um monte de coisa. Eloíde, o meu carro está quase parando. Tem a escola da Giovana, tem remédio do Sérgio, tem isso, tem aquilo. E coloquei despejei um monte de coisa para ela, falando os motivos pelos quais eu teria que trabalhar 2 períodos. E ainda falei para ela assim: Eloíde, teve concurso em Lorena agora, e eu vou pegar até uma segunda matrícula, vou efetivar de novo, porque eram 50 questões, eu acertei 46, eu fui muito bem no concurso. Só que eu fui para casa, irmãos, e aquilo pesou em mim. Porque Deus foi falando comigo, quando eu saí daqui, Deus foi falando comigo assim: Simone, você conversou comigo? Você viu que você respondeu para Eloíde? Desse jeito, irmãos. Quem já ouviu Deus falando? Deus fala... Você conversou comigo? Você já fez a sua agenda? Quem vai estar no controle da sua agenda, Simone? Deus falou assim. Irmãos, foi muito sério que eu fui chorando para casa. Quem vai estar no controle da sua agenda, Simone? Sou eu ou você? E assim, irmãos, Deus começou a falar comigo a respeito da pregação de hoje. Sabe, a respeito desse processo que nós temos que trabalhar, dessa entrega que nós temos que fazer a respeito das nossas vidas para o Senhor. Para que a gente possa ter um ano segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade. Tem um pesquisador cristão, um professor, ele é da Universidade de Charleston, o nome dele é Michael Zingarelli. Ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa, ele fez uma pesquisa na vida, por cristãos, para cristãos, 20 mil cristãos em torno do mundo, tá? Em diversas partes do mundo, ele mandou essa pesquisa. E nessa pesquisa, o resultado foi surpreendente, porque os cristãos, eles estão sobrecarregados, mas eles estão tornando isso normal. Estão normalizando a sobrecarga. Muitos cristãos responderam que 24 horas não está dando. Mas vamos lá, quem criou essas 24 horas para nós? Não foi Deus? Se nessas 24 horas nós não estamos conseguindo fazer com que a nossa agenda funcione de tal maneira que eu possa ter uma vida na presença de Deus, cuidar dos meus filhos, trabalhar, algo está errado. E ele falava assim: os cristãos estão normalizando a sobrecarga, que foi o que aconteceu comigo ano passado. Foi o que aconteceu comigo no ano passado. Eu fui trabalhando. E, tem substituição aqui. Além das aulas, às vezes apareceu substituição. Hoje eu não tenho, vou substituir, vou isso. Eu fui. E a gente não consegue enxergar que as demandas estão demais, que estamos sobrecarregados. Muito sobrecarregados. Então, a gente vive num tempo em que todos nós temos uma agenda, de alguma maneira, mesmo que você não faça uma agenda escrita, você tem agenda, você tem compromisso, eu tenho compromisso, nós temos metas, nós temos prazo. Mas o que está acontecendo conosco? Nós não estamos colocando, o problema é que a nossa agenda, ela não está alinhada com a agenda de Deus. E é isso que está criando em nós essa sobrecarga. Irmãos, ano passado, para vocês terem uma ideia, por conta dessa sobrecarga de trabalho, eu já falei para vocês, eu tenho um problema de sinusite. Eu tive 5 crises terríveis de sinusite, porque a minha imunidade abaixou. Por isso, eu tive que tomar amoxicilina clavulonata, não é isso? Clavulonata, corticoide.
Não fui na academia, já falei para vocês que eu tenho uma doença chamada obesidade. E eu preciso de academia, eu preciso tomar alimentação regulada. Eu não tive. E com isso, por conta dessa vida, dessa minha agenda longe de Deus, dessa minha agenda fora da vontade de Deus, porque foi isso que aconteceu. Eu engordei 15 quilos em um ano. Não cuidei da minha saúde. Que tempo? Se você sai 6h30 da manhã de casa e volta 9h30, que hora que você vai fazer academia? Né? Eu ia lavar roupa, fazer comida. Às vezes de madrugada eu estava lá, fazendo plano de aula. Então, esse ano, o Senhor, Ele falou muito forte comigo. Quando eu comecei a orar, quando eu comecei a falar com Ele, a partir desse momento em que Ele perguntou, Simone, quem vai cuidar da sua agenda? O Senhor veio falando comigo, alinha a sua agenda com a minha agenda. Amém? Alinha a sua agenda com a minha agenda. Muitas frustrações que nós passamos na nossa vida, elas acontecem porque nós queremos que Deus abençoe planos que Ele nunca aprovou. Nós fazemos plano, nós colocamos ali, mas não tem a aprovação de Deus. E nós insistimos naquilo. E nós nos frustramos. Nós precisamos então aprender a o quê? A alinhar as nossas agendas. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, estudar um pouquinho com vocês a respeito disso, da agenda de Deus para as nossas vidas. Amém? Você vem comigo? Amém? Primeira coisa. A agenda de Deus, ela vem antes da nossa vontade. Amém? Primeira coisa que eu anotei. Por quê? Provérbios 16:9 diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. É da nossa natureza. Nós devemos e temos que fazer o quê? Planos. Temos que sonhar. Temos que planejar. Mas nós temos que estar alinhados à palavra do Senhor. Porque quem vai dirigir esses planos é Deus, irmãos. Nós precisamos aprender a colocar nele. É como se eu falasse assim, olha, eu vou fazer uma viagem. Vamos lá para Acauã. Está tudo planejado. Está tudo ali. Planejo toda a viagem. E aí eu pego esse plano de viagem e coloco nas mãos de Deus. É Ele quem sabe como é que vai ser as paradas, como é que vai ser, como que vai acontecer. Ele vai direcionar tudo. Ele, não eu. É Ele quem vai dirigir. É como se nós tirássemos a mão do volante do carro e nos sentássemos no carona e disséssemos para Deus, pode dirigir. Pode guiar, Senhor. Não é fácil fazer isso. Falar é fácil, não é fácil fazer, mas é preciso. É preciso para que a gente não perca, irmãos, algo muito importante, que é a nossa identidade de cristãos. Nessa pesquisa que o Michael Zigarelli fez, ele viu que uma das coisas que os cristãos responderam, que as pessoas responderam, é que elas estavam perdendo a direção da sua vocação, do propósito de Deus para as suas vidas, porque eles estavam tão sobrecarregados, que aquilo que era propósito de Deus, aquilo que era vocação não estava sendo cumprido, porque não tinha o quê? Tempo. Não havia tempo para cumprir o propósito. A Bíblia diz assim que para que serve o sal, se não o salgar? Nós somos sal, amém? Sal da terra e luz do mundo. E para que nós servimos se nós não salgarmos? Para que nós vamos servir se nós não iluminarmos? Há um propósito de Deus, mas a sobrecarga faz isso. O não andar na vontade de Deus nos tira desse propósito, nos tira dessa vontade, desse centro de Deus. Quem dirige é Ele. Então faça planos. Fala para quem está do seu lado, faça planos. Sonhe, mas deixe na direção do Senhor. Amém? Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? O que prevalece?
É Deus, é o que o Senhor quer. Eu vou colocar aqui na minha agenda, e você vai colocar na sua, muitos planos, e coloque mesmo, sonhe mesmo, planeje uma viagem, planeje tempo com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, planeje coisas para a sua empresa, mas deixa Deus dirigir, e vai ter momento que Deus vai falar assim, isso aqui, não. E é nesse momento que nós temos que estar debaixo da palavra, nós temos que compreender que os planos são nossos, mas o que prevalece é o quê? O propósito do Senhor. De novo, os planos são nossos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. E nesse propósito de Deus, às vezes ele vai falar assim, não, Wagner, não é agora. Não, Vanderlei, não vou fazer. Espera. Você pode esperar? Espera, Renan. É isso que o Senhor vai fazer. E nós muitas vezes nos frustramos porque não estamos prontos para isso. A gente quer, e como criança birrenta, batemos o pé e reclamamos de Deus. E achamos que o Senhor não está ouvindo, que Ele não está fazendo. Mas quem prevalece é o propósito dele. Amém? Deus não é contra planejarmos, mas Ele exige prioridade e submissão. Quando colocamos nossos desejos acima da vontade de Deus, nós perdemos a direção. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele ajusta nossos passos. Amém? Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Ele. Coloca Ele nos seus planos. Eu comecei a minha agenda 2026, irmãos, e que gostoso que tem sido, sabe? Eu chorei muito esses últimos dias. Do dia 1º para cá, tem sido tão bom o meu tempo com Deus. Deus falando. Sabe, a gente vendo que como Ele quer cuidar de nós. E Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar da sua agenda. Deus quer cuidar dos seus planos, dos seus sonhos. Amém? Segunda coisa. Primeiro, então, a agenda de Deus vem antes da nossa vontade. O segundo, a agenda de Deus tem tempo certo. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós compreendemos isso, que tudo tem tempo determinado, que o tempo de Deus, Ele é o que prevalece. Isso é a base do que a gente chama de Kairos. O que é o Kairos? Kairos é uma palavra grega que define o tempo oportuno, o tempo favorável de Deus. Deus trabalha no Kairos, é no tempo dele, no tempo favorável. Nós trabalhamos e vivemos no Cronos. O que é o Cronos? Cronológico, tempo de relógio, marcado por segundos, por minutos, e muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe no Cronos, e Deus não é assim. Deus trabalha no tempo dele. É Kairos, é o tempo favorável. Ele sabe a hora. Você vê que existem coisas que a gente nem imaginava e de repente Deus faz, e outras coisas que a gente está ali pensando, Deus, não, espera aí, não é agora. Eu pedi para o Renan colocar um quadrinho aqui. O nosso tempo, que é o Cronos, e o tempo de Deus, que é o Kairos. Para a gente entender essa relação. O nosso tempo, que é o Cronos, que é o quê? Calendário, agenda. Mas essa agenda nossa aqui é dia, mês, ano. No tempo Cronos, ele é marcado pela urgência e pela pressa. Agora, o Kairos de Deus não, é marcado pela paciência e pela perfeição. O nosso tempo, que é o Cronos, ele é focado nos resultados imediatos. Eu quero que aconteça agora. Agora, é para ontem. Quero isso aqui para ontem. É agora. Agora, o tempo de Deus é focado no processo e no aprendizado. O nosso tempo, Cronos, ele gera ansiedade quando há atraso. Sim ou não? A gente fica ansioso, está atrasado. Agora, o tempo Kairos, não.
tempo de Deus, ele gera paz através da confiança. Não aconteceu ainda, mas espera, Deus está trabalhando. Amém? Eu estou confiando que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E aí a gente descansa, irmãos. A gente descansa, a gente deita e dorme. Nós geramos muita ansiedade, a gente vive assim, muito apressado hoje em dia, muito atrasado. Sou eu. Quem falou muito assim, estou atrasado? Gente, como eu falei, estou atrasado do ano passado. Não, estou atrasado. Os meus filhos que cansaram de me ouvir falar isso. Agora não, porque a mãe está atrasada. Agora não, porque... Espera um pouquinho, viu, depois. E isso não é bom. Isso não é bom. Viver dessa maneira não é bom. Gera um mal-estar como gerou no meu organismo. Meu organismo sentiu isso. Ficou debilitado por conta dessa correria, dessa agitação, dessa pressa. E eu queria abrir aqui um pouquinho, dentro dessa agenda do tempo de Deus, para falar um pouquinho da cultura da pressa. Eu estou lendo um livro que se chama Elimine a Pressa Definitivamente. O Renan até colocou ali, ó. É esse livro aí. Ele é John Mark Comer. E ele fala sobre como a pressa na sociedade de hoje, essa cultura da pressa, como ela tem impactado a vida dos cristãos. Ele é um pastor. E ele fala como isso tem impactado na vida, nas famílias, na vocação, na história das pessoas, né? Nós passamos o dia respondendo demandas, chamadas, nós estamos o tempo todo agitados. É uma cultura, irmãos, nós estamos vivendo isso. E o perigo, justamente, ele também fala, o perigo é nós, como conhecedores da palavra, como servos do Senhor, acharmos isso normal. A gente viver, sabe, num looping de que 24 horas não dá. Ele diz assim, eu tirei 2 trechos desse livro para compartilhar com vocês. Ele diz assim, essa nova velocidade em nossas vidas não é cristã, é anticristã. O que é mais valorizado na economia do reino de Deus? A pergunta é dele, o que é mais valorizado na economia do reino de Deus? E aí ele responde, o amor. No entanto, o amor consome um tempo absurdo. Por isso, a pressa e o amor são incompatíveis. Eu não sei, talvez os mais novos não lembram disso, mas nós que temos um pouquinho mais, uns 50, acho que talvez os de 40 também. A gente lembra do tempo que a gente sentava na rua, os pais sentavam com os filhos, não é isso? Você lembra? Quem lembra disso? Eu aprendi a andar de bicicleta assim, com a minha mãe, minha avó, sentada ali, conversando, à tarde, no final da tarde. Depois que elas já tinham feito tudo, elas sentavam ali. Meu avô também chegava, meu avô trabalhava na fábrica, ele aposentou aqui na fábrica de cobertores. E aí chegava, tomava o café dele, sentava ali na calçada. Quem conhece aqui a rua Tupinambás, né, o seu Tacílio Caetano e a dona Geralda ficavam sentadinhos ali. Uma vida inteira. E eu vinha de São Paulo de férias, que gostoso que era. Mas mesmo em São Paulo, eu morava na Vila Militar. Eu morava lá na Vasco Cinquini, né, na Vila Militar. E era gostoso lá também, porque a gente chegava da escola, dentro da vila, e ia andar de bicicleta, brincar. Os pais sentavam ali para conversar. Que tempo gostoso, irmãos. Tempo de qualidade. A pressa não nos dominava. Sabe por quê? Porque o amor, que é o que tem mais valor na economia de Deus, o amor consome tempo. Cuidar de outra pessoa consome tempo. Cuidar de um casamento consome tempo. Cuidar, fazer uma comida gostosa que o seu cônjuge mais gosta, consome tempo. Criar filhos consome tempo. E olha que difícil hoje, porque com essa pressa que nós estamos vivendo, a gente não tem tido tempo para amar, tempo para as pessoas, né? Ele diz mais um texto que eu tirei do livro. Todos, olha que sério isso. Todos os meus piores momentos como pai, marido e pastor,
Até mesmo como ser humano, acontece quando eu estou com pressa. Eu transpiro irritação, tensão e crítica aos outros. E isso é a antítese do amor. Profundo isso, né? Quando a gente está com pressa, a gente fica irritado. E eu, quando estava lendo, eu chorei porque muitos dias do ano passado, eu falei isso para os meus filhos. Vamos mais rápido, gente, vamos mais rápido. A Giovana é aquela bailarina assim, tudo para ela assim. Vamos, Giovana! E ela está lá, sabe? Naquele tempo dela. E eu estava assim, o meu marido, no tempo dele. E eu, assim, eu dei 10 passos, o Sérgio está dando 1. E eu tive que trabalhar. Eu falei, Senhor, eu tenho que trabalhar isso em mim, porque senão eu não vou estar amando, eu vou estar falhando no amor. Porque eu vou estar requerendo de outros coisas que não são. E a gente precisa refletir. No início desse ano, o Senhor está nos fazendo refletir sobre isso, para que a gente possa fazer diferente. Amém? Sabe? Pisar um pouquinho, desacelerar um pouquinho. Deixar o celular de lado. Eu já falei minha idade mesmo, eu tenho 51 anos. Na minha época, como diz a Giovana, na sua época, mãe. Na minha época, a gente, para poder falar com a pessoa, a gente usava o orelhão. Quem usou o orelhão aqui? Eu precisava falar então com a Eliane. Eu estudava com a Eliane. Um exemplo. A Eliane tinha telefone na casa dela, eu não tinha. Mas eu queria falar com ela, queria conversar um pouco com ela. Aí saía da minha casa, eu ia na banca de jornal. Comprava 5 fichas. Para quem não sabe, a ficha era que nem uma moeda, tá bom? Para os mais novos aí, tá? Era uma moeda, mas era uma ficha. Chamava ficha telefônica. Aí eu pegava minhas fichas feliz da vida, eu ia lá no orelhão. Colocava a ficha e discava o número da casa da Eliane. Aí alguém atendia lá. Aí já caía a ficha, fazia uma orelha. Não era assim? E era por minuto, conforme você falava, as fichas iam caindo, pronto. Às vezes 5 fichas dava para 5 minutos. Aí, alô, eu queria falar com a Eliane. Ah, a Eliane não está, é urgente? Ah, não, tudo bem. Desligava. Tudo bem, gente. Eu ia para casa, na segunda-feira, quando eu fosse para a escola, eu falava com a Eliane. Hoje, como é que é? Vanderlei, você não viu que eu mandei mensagem para você? Eu vi que você viu, porque tem dois tracinhos azuis e você não me respondeu. Faz 5 minutos que eu mandei mensagem para você e você não me respondeu ainda. Nós somos assim. Olha que estresse isso, gente. Isso é estressante. É tenso. Isso está fazendo a gente amar menos, porque a gente fica bravo com coisas que não precisava. Não deu para falar agora? Tá bom, quando der a gente fala. Mas a gente está vivendo nesse mundo que está nos consumindo. Consumindo o nosso tempo, consumindo a nossa... A gente está cansado. Só eu que me sinto muito cansada? Você encontra com as pessoas, elas falam assim, nossa, eu dormi, acordei e eu continuo cansada. Cansado. Mas é por isso, irmãos, porque a gente está nessa pressa. Nós transpiramos irritação, nós transpiramos tensão. Quando eu escrevi aqui, eu pensei mais uma vez, quantas vezes eu falei para os meus filhos, gente, eu estou cansada. O Sérgio cansou, acho que ele cansou de me ouvir falando, eu estou cansada. Todos os dias, eu estou cansada. Chorar de cansaço. Deus não quer isso para a gente. Fala para quem está do seu lado, Deus não quer isso para a sua vida. Na agenda de Deus não tem isso, irmãos. Vamos falar um crentez aqui, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Mas nós precisamos ter controle. Eu estou falando para você que eu estava descontrolada. A pressa e o amor são incompatíveis na relação com aqueles que nos cercam. Mas a pressa e o amor são incompatíveis também na nossa relação com Deus. Sabe por quê? Eu não posso chegar
me achegar a Deus com pressa. Deus requer tempo de nós. Deus quer o seu tempo. A pressa e o amor são incompatíveis na nossa relação com Deus. Eu preciso ter tempo com Deus, para eu saber quem eu sou. Sabe por que nós estamos vivendo uma vida tão superficial como cristão? Porque nós não temos tempo com Deus, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para jejuar, nós não temos tempo para fazer devocional. A verdade é essa, irmãos. Nós estamos com tanta pressa que nós não paramos para ouvir Deus, para ouvir o que Ele quer, qual é a vontade dEle, qual o direcionamento dEle. Há tanta coisa que Deus tem para fazer por nós, Ele quer fazer por nós. Há tantas bênçãos, tantos milagres, tantas ações de Deus preparadas para mim e para você. Mas nós não temos tempo para Ele. Nós estamos cansados. E a gente vai orar, a nossa cabeça gira. Irmãos, eu cheguei numa situação de exaustão, que uma vez eu estava dirigindo, uma vez não, mais de uma vez. Guará tem muita rotatória, né? Eu fiquei perdida na rotatória. Eu não sei, você já passou por isso? Okay? Só eu. Você vai e aí você fala, peraí, aonde que eu tenho que sair? Porque a cabeça se perdeu. Um dia eu estava vindo de longe, eu estava na Dutra, eu não sabia se eu tinha que ir, sabe? Se eu estava voltando, qual caminho? Eu tinha que sair na Dutra. E eu buguei. Eu não sabia se eu vinha para que lado que eu ia, de tão cansada e com a mente tão cheia. Como é que eu vou ter tempo com Deus dessa maneira? E sabe o que aconteceu, irmãos? Uma coisa terrível. E aqui eu vou confessar pecado. Porque o meu relacionamento com Deus ficou debilitado, ficou fraco. A ponto do meu pastor falar assim: Simone, você pode pregar? E eu falar: não. Eu não consigo, Vanderlei, eu não tenho tempo para me preparar. Olha isso, gente, olha que sério isso. Vanderlei, que hora que eu vou... Falei para ele, que hora que eu vou preparar a mensagem? Irmãos, isso foi muito sério. Eu pedi perdão para Deus. Eu pedi perdão para Deus. Sabe por quê? Porque eu nasci para isso. É a minha vocação. Você nasceu com um propósito. E nós estamos nos perdendo em meio a tanta coisa. O nosso relacionamento com Deus está debilitado por conta disso. Então o Senhor está nos chamando. Você está entendendo o que Deus está fazendo hoje aqui? Amém? A entender a agenda dele. Para desenvolver relação com Deus, a gente tem que parar, tem que silenciar, tem que ouvir. E quando a gente está com pressa, a gente não ouve. Nós precisamos, irmãos, dar esse tempo para Deus, nós precisamos parar, e é diariamente. Irmãos, eu me lembro de tempos, e tem muitos aqui que convivem comigo há mais de 20 anos, sabe disso. Irmãos, eu estava na igreja todos os dias, que é meu prazer estar na igreja. Eu amo estar na igreja, eu amo estar orando, gente, eu sinto saudade. Eu falei para Deus, quando eu coloquei a minha agenda: Senhor, eu quero poder estar na tua casa todos os dias, como disse o salmista. É o desejo do meu coração, porque para isso eu nasci. E nós estamos perdendo a nossa vocação. Terceiro, a agenda de Deus inclui processos. Então vamos lembrar primeiro, a agenda de Deus é o quê? Primeiro, a agenda de Deus vem antes da nossa vontade. O segundo, a agenda de Deus tem tempo certo. E terceiro, a agenda de Deus inclui processos. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Sabemos que
tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. A agenda de Deus inclui processo, irmãos. O processo é onde a gente cria raiz, é um tempo de aprender, é tempo de corrigir erros, é tempo de fortalecer. Nós estamos aqui num processo, amém? E isso é maravilhoso. É processo. Às vezes, nesse processo, nessa jornada, eu não sei se eu coloquei lá, inclui um deserto. O que é o deserto? Não é um lugar de punição, mas de treinamento e intimidade. Deus não está, quando a gente passa pelo deserto, não é lugar de punição. E muitas vezes ao longo do ano a gente passa por esse período. Mas se nós colocamos a nossa agenda diante do Senhor, Ele está ali conosco e Ele vai nos dar vitória. Amém? Deserto tem nada, mas Deus vai nos sustentar. Vai cuidar de nós. Não é lugar de punição. É treinamento, é lugar de intimidade. No processo de Deus também, às vezes Ele faz poda. E a poda, o quê? Às vezes, Deus remove coisas da nossa vida, que é um processo doloroso, para que possamos dar frutos melhores depois. Faz parte do processo. E a espera, que é tão difícil, mas é um processo também. É o processo que cura a nossa ansiedade e nos ensina a depender totalmente da fonte, e não dos nossos próprios esforços. Deus é um Deus de processo. Às vezes a gente fala assim, orei hoje. Eu já lidei com gente assim, mas pastora, eu orei domingo, até agora não aconteceu. Deixa Deus trabalhar. A gente não pode ficar pondo data para Deus, é processo. Tem uma imagem que eu pedi para o Renan colocar. Eu amo essa imagem. Essa imagem é de um cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele está lá no Salmo 92, Salmo 92, 12. Diz assim, mas as pessoas que amam o Senhor crescerão e darão frutos como a palmeira, serão fortes como os cedros do Líbano. Volta a imagem lá para mim, fazendo favor. Teve um dia que nós tivemos reunião de mulheres, eu preguei sobre o cedro do Líbano. Você vê que tem algumas pessoas ali embaixo, Olha, para você ver o tamanho do cedro e o tamanho das pessoas. Olha o tamanho desse tronco, dos galhos. Então a Bíblia fala que o cedro, que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro, serão fortes como o cedro do Líbano. Então ele fala que nós somos como cedros do Líbano. Mas há um processo para chegar ali. O cedro do Líbano, quando você planta, ele tem 5 centímetros para fora da terra. E durante 3 anos... tudo que você enxerga são esses 5 centímetros aqui da florzinha. Enquanto isso, lá no interior, na terra, está acontecendo algo sobrenatural. As raízes do cedro do Líbano, elas estão assim, caminhando 3 anos, só raiz, só profundo, só profundo, só profundo. Por que isso acontece? Para que quando ele começa a crescer e chegar dessa altura, desse tamanho, ele não caia. Ele consiga se sustentar. É um processo. E aí, depois de 3 anos, que ele só cresce, só raiz, só raiz, só raiz, ele começa a crescer para cima. 20 centímetros por ano. Para ele chegar aí, numa altura de 40 metros, são anos. Deus é um Deus de processo, irmãos. São processos que Ele faz na nossa vida. Às vezes a gente quer que coisas aconteçam assim, e não é. Fala para quem está do seu lado. É processo. Deus está trabalhando. Deus é Deus de processo. E Ele faz isso na nossa vida, faz isso na vida da nossa família, na nossa casa. Às vezes a gente vê irmãos chegando na igreja e a gente, vem, mas não faz nada. Eu já tive esse problema, porque quando eu conheci o Senhor Jesus, eu já me envolvi nos trabalhos, tudo, mas foi um processo de Deus comigo. Tem pessoas que são lento. Deus está trabalhando e nós temos que respeitar os processos das pessoas. O trabalhar de Deus. Deus vai trabalhando aqui, vai mudando ali. O importante é isso acontecer. E ao longo da nossa agenda é isso também. A agenda com Deus é a agenda de processos.
Nós temos aí o 2026 inteiro para permitir um trabalhar de Deus na nossa vida. Para permitir Ele ir moldando, para Ele permitir as nossas raízes irem se aprofundando. Talvez se chegue no final de 2026 e as pessoas olhem e não vejam um crescimento para fora, assim, vamos dizer assim, visível muito grande de você. Mas você sabe o que Deus trabalhou no teu interior. E é importante você saber isso. É importante você saber isso. O que Deus trabalhou no seu interior. As curas que Deus operou no seu interior. É muito importante, isso é processo. Deus é Deus de processo. E a agenda de Deus é a agenda de processo. E por último, a agenda de Deus inclui pessoas. Jesus, ele nunca viu as pessoas como interrupções na sua agenda, mas como a própria agenda. E isso é muito lindo, irmãos. As pessoas eram a agenda de Jesus. Nada, se fosse para atender alguém, para estar ali com alguém, nada o impedia. Nós podemos falar sobre a mulher samaritana no poço, né? João 4:26. Diz assim: então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os seus discípulos e eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo dele estar conversando com ela. Nisso, a mulher deixou o seu cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo: venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade, correndo para ver Jesus. A Bíblia diz que ele estava indo da Judeia para a Galileia, e ele passou por Samaria. E ali na cidade de Sicar tinha um poço de Jacó. E ele incluiu, aquela mulher estava na agenda dele. Ele parou para tratar com aquela mulher. Lucas 19:1 fala sobre Zaqueu. Diz assim: quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso, ele correu na frente e subiu um pé de sicômoro ao lado da estrada para ver Jesus passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa com grande alegria. Jesus parou tudo para ir na casa de Zaqueu. Porque pessoas são importantes para Jesus. Por último, o cego à beira do caminho. Existem muitos outros. Marcos 10:46. E assim eles chegaram a Jericó. Mais tarde, quando deixava a cidade, uma grande multidão o seguia. Aconteceu que um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cale a boca, alguns gritaram para ele. Porém, ele clamava ainda mais alto, sem parar: o filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou na estrada. Jesus parou e disse: diga-lhe que venham cá. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram eles. Venham, ele está chamando. Bartimeu arrancou a capa, a atirou para o lado e de um salto ficou em pé e dirigiu-se a Jesus. Que quer que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, eu quero ver. Jesus lhe disse: vá, sua fé curou você. No mesmo instante o cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada. Fala para quem está do seu lado assim, ó, você está na agenda de Deus. O Senhor para te ouvir, irmão.
agenda de Deus. Eu estou aqui hoje, irmãos, apesar de toda a minha agitação, que eu passei, tudo que eu passei o ano passado. E hoje o Senhor me trouxe aqui, porque eu estou na agenda dEle. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Porque hoje nós somos cristãos. E cristãos quer dizer o quê? Parecidos com Cristo. Então pessoas precisam estar na nossa agenda. Eu preciso colocar aqui em 2026 pessoas com quem eu vou sentar, pessoas com quem eu vou, para quem eu vou falar da palavra, de quem eu vou ouvir histórias. Sabe, hoje as pessoas não têm paciência para ouvir histórias das pessoas. Os mais jovens, se você perguntar, você conhece a história dos seus avós? Muitos não conhecem. Irmãos, eu amava sentar com meus avós e ouvir as histórias deles. Ouvir quem eles eram, de onde eles vieram, e eles gostavam de ouvir. Então aqui, uma dica para vocês que têm vovô e vovó, né? Tem os adolescentes aqui. Ouçam os avós de vocês. Eles têm histórias. Ouçam as pessoas, ouçam os irmãos. Você pode falar para quem do seu lado assim, meu ouvido está aqui, irmão, para você. Que isso é sério. Coloque pessoas na sua agenda. Isso é amor. Isso é o que tem maior valor no reino de Deus. O amor. Nós temos que aprender com Jesus. Para o mundo, o que aconteceu, essas histórias que eu contei, que a Bíblia conta, eram imprevistos. Para a agenda de Deus, eram encontros marcados antes da fundação do mundo. Entender que Deus inclui pessoas na agenda nos faz olhar para o próximo com mais atenção. Amém? Nós precisamos. E olha que lindo se nós tivermos isso fluindo em nós como natural, irmãos. Ouvir, ter tempo para ouvir, ter tempo para encontros, ter tempo, desacelerar, colocar na nossa agenda pessoas. Para terminar, pode subir, Renan, por favor. Para a nossa reflexão. Quem está no controle da minha agenda? 2026. Está lá o nosso tema. Tema de hoje, Agenda 2026, vivendo a segunda vontade de Deus. Quem está no controle da minha agenda? Mais uma para reflexão. Eu tenho buscado primeiro o reino ou apenas as minhas necessidades? Terceira reflexão. Eu estou disposta a confiar no tempo e no processo de Deus? São coisas que a gente tem que refletir. Agora é tempo para que a gente possa passar um ano abençoado. E eu termino dizendo, irmãos, que quando nós vivemos segundo a agenda de Deus, nós encontramos paz, nós encontramos propósito no processo, nós encontramos segurança. Hoje eu estou sentindo muita paz no meu coração, eu estou muito feliz. Muito feliz. E muito em paz. Porque a minha agenda está em Deus. É Ele quem vai direcionar o meu 2026. E aconteça o que acontecer, eu sei que Ele está no controle. Eu tenho certeza que Ele está no controle. Quando Ele disser sim, quando Ele disser não, quando Ele disser espere, quando Ele disser vai, Simone. Então hoje, primeiro domingo de 2026, há um clamor do Senhor aqui para nós. É um clamor de Deus. Deixa eu cuidar. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar da sua agenda. Se renda ao meu cuidado. É que nem quando nós falamos para os nossos filhos, até normalmente quando eles esquecem, porque criança a gente fala, vem, né, deixa eu cuidar, vem. Os maiores, agora eu estou vivendo, né, processo, né, nisso também, né. Lá em casa a gente tem todas as estações, né.
O Sérgio com 67 anos, eu com 51, Peterson com 18, Tainara com 17, Giovana com 11. E nós vivemos todos numa casa, em todas as estações ali. E muitas vezes eu falo assim para a Giovana, vem no colo, já vem fácil. O mais velho, né, às vezes já não vem tão fácil. Mas quando a gente menos espera, vem daquele apertão na gente, né? Que filho gosta de apertar a mãe. Deus quer fazer isso, pegar a gente no colo. E muitas vezes a gente faz como filho adolescente. Não deixa Ele cuidar. Muitas vezes Deus quer dar conselhos. E quem é pai aqui sabe do que eu estou falando, né? Deus quer falar conosco. Olha, faz dessa maneira. Olha, vai assim. E a gente age como um filho adolescente. Eu sei o que eu estou fazendo. Deixa que eu sei. Não precisa falar. Não precisa falar. Mas hoje Deus te convida a se render a Ele. Amém? Há um pedido do Senhor.